Hoje, 18 de agosto de 2010, projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a SEMES, gravando no estúdio da Unimonte, entrevistando o senhor professor Euni Alves de Camargo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Márcia. Você podia começar falando do seu nome completo, o nome dos seus pais e o local e data de nascimento? Euni Abdelaziz Alves de Camargo. Meu pai se chamava Abdelaziz Ribeiro de Camargo e minha mãe Ormezinda Alves de Camargo. Eu nasci em 30 de dezembro do longínquo 1928. Aqui em Santos. Como foi a sua infância na cidade? Como era a cidade naquela época? Quais são as suas lembranças? Olha, são muitas, né? Eu nasci na rua Euclides da Cunha, 201, num domingo. Interessante é que, naquela época, as pessoas não possuíam residência própria. Eram pouquíssimos os indivíduos que eram proprietários. Todo mundo morava de aluguel. E eu nasci exatamente numa carreira de ruas na Euclides da Cunha, casas todas iguaizinhas. Muitas ainda existem, pertinho da Igreja Pompeia, que é do outro lado. E dali, com 2 para 3 anos, nós já mudamos para a Rua Paraíba, ali pertinho. Porque aumentava R$1.000 o aluguel, o pessoal já mudava, né? Porque era dinheiro. Da Rua Paraíba, mudamos para Clemente Pereira, onde nasceu o meu irmão caçula. O mais velho que eu, que já é falecido, nasceu também na Euclides da Cunha. O mais velho de todos, que morreu agora há uma semana, né? Ele nasceu em Barra Mansa. Da Clemente Pereira, nós fomos para a Rua Carlos Gomes. Da Rua Carlos Gomes, nós fomos para a Avenida Pinheiro Machado. Hoje tem um edifício no lugar, 819 o número. Da Pinheiro Machado, mudamos para uma rua projetada, que depois passou a se chamar Rua Tarquínio Silva. Da rua projetada, mudamos para a Marquês de São Vicente, em frente à linha do trem. Ali era um lugar gostosíssimo, porque aquele terreno que margeava, ainda margeia, a linha de trem, era um verdadeiro pomar. Tinha tudo quanto era fruta, goiaba, carambola, amora, néspera, tudo. E a garotada fazia a festa ali, brincando e comendo fruta. Da Marquês de São Vicente, nós mudamos para Conselheiro Ribas, esquina de Delfim Moreira. Dali mudamos para a Avenida Almirante Cochrane, 134. Ainda existem umas casas boas, pertenciam aos carmelitas, né, aos padres do Convento do Carmo. E dali mudamos para a Rua Coronel Pedro Arbres, número 15, essa casa que meu pai foi um dos construtores, porque meu pai foi bancário, foi um dos fundadores e primeiro presidente dos sindicatos bancários. E, quando da presidência, ele iniciou uma campanha para a construção de casas para os bancários. Foram 40 casas, são 20 do lado da Pedro Arbres e 20 do lado da Antônio Damin. E ele foi sorteado numa das casas, ali, ele foi número 15, e moramos ali um bom tempo. Ali eu casei. Nós mudamos para ali em 46, eu casei em 55. E ali meus pais ficaram até estarem só os dois sozinhos. Aí nós começamos a insistir para eles, já estavam com muita idade, para venderem a casa e irem para um lugar pequeno. E foi o que fizeram, venderam a casa e foram morar num prédio no Gonzaga, 2 andares abaixo, onde morava o meu irmão mais velho, Inel. E ali ficaram até ele ir embora e depois minha mãe ir embora. Então, essa foi a nossa trajetória em termos de casa. Uma coisa que chama atenção, né? Como a gente mudava de casa. Mas era assim mesmo, né? E conforme aumentava o aluguel, ia procurar um lugar mais compatível. O pessoal trabalhava, ele era bancário, criando 4 filhos, né? Nessa fase toda, eu tenho lembranças já bem marcantes a partir da Clemente Pereira, que eu tinha ali 3 anos de idade, e lembro uma passagem em que só aquelas casas ainda existem, são casas altas, elas têm o porão alto com garagem e depois mais 2 pavimentos, são casas assim germinadas. Eu tenho uma lembrança de que uma prima de Barra Mansa, que estava passando uns dias aí, ela descendo da escadaria, quando ela foi sair, meu irmão estava entrando, e ao abrir a porta, é até assustador,
pegou o pé dela e levantou a unha do dedão do pé. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu tinha 3 anos e pouco. Depois, outra lembrança que eu lembro é quando moramos na rua na rua Carlos Gomes, pertinho do Canal 1. É uma madrugada, meu pai acordou com um barulho que ouviu, então, de um lado para outro, ladrão, mas ladrão naquela época era coisa rara, né? Mas de um lado para outro foi no quintal, tal. Aí, quando ele abriu o banheirinho do quintal, naquele tempo tinha aqueles banheirinhos de quintal, né? Quando ele abriu o banheirinho do quintal, tinha sumido o cano de descarga. Naquela época, as descargas eram uma caixa d'água em cima no banheiro, descia aquele cano de chumbo, assim, né? O cano tinha sumido, quer dizer, alguém entrou lá e roubou o cano. Isso eu lembro, eu tinha uns 4 anos de idade. E dali é que nós fomos para Pinheiro Machado, onde eu lembro de uma outra prima que esteve passando um tempo em Santos e brincando com os meus irmãos. Ela correndo foi se esconder na garagem, essa casa tinha uma garagem. E tinha um saco com roupas velhas pendurado num canto da garagem, aquilo caiu em cima dela, então foi uma pândega tremenda entre nós, né? E lembro também de tirarem umas fotografias, eu tocando uma corneta, no dia do meu aniversário, ali, eu estava fazendo 4 ou 5 anos, ali na porta. Dali mudamos para a rua que depois se chamou Tarquínio Silva, onde minha mãe tinha na parte da frente, na sala da frente, o gabinete dentário. Minha mãe foi dentista, né? E num porãozinho que tinha no fundo, meu irmão guardava as revistas em quadrinhos da época. Naquela época tinha o Suplemento Juvenil e a Gazetinha. Eram 2 revistas, 2 jornaizinhos de história em quadrinhos, em que os personagens, eu lembro até hoje, eram o Rei da Polícia Montada, Mandrake, não é? Flash Gordon, essas figuras assim. E qual foram as escolas que o senhor estudou? Bom, aos 3 anos eu fui para o Jardim da Infância, no Colégio Progresso Brasileiro, de Dona Ida Delgado, né? Esse colégio ficava exatamente onde hoje é a rua Cláudio Donet. Quando abriram essa rua, desapropriaram aquela área toda, o colégio, a casa que existia, uma casa antiga, ainda tinha uma árvore bonita ali na frente, foi tirada para abrir aquela rua. Ali eu fiquei dos 3 aos 6 anos, né? Depois, aos 6 anos, eu fui para o Cesário Bastos fazer o curso primário. Já entrei com 6 anos. Depois do Cesário Bastos, eu fui estudar no José Bonifácio, estudei no Canadá, e depois fui para a USP, né? Depois fiz aqui em Santos, na Unisantos, fiz orientação educacional, depois fiz Direito, depois fiz Pedagogia em Batatais e chegou, porque cansou. Senão eu ia ser seu colega, porque tive vontade depois de fazer jornalismo, mas já não tive mais disposição de sentar em banco escolar, né? Foi por muito tempo estudando, né? Então, em termos de caminhada de residência e caminhada de escola, chegou. E como era a cidade? Qual era o ambiente da cidade? Vamos lá, o que a molecada fazia nessa época? Bom, curioso, nessa matéria feita sobre os canais, eu contei muito dessas passagens. Uma das coisas que atraía a criançada era o canal. Então, andar por cima daqueles canos que atravessam o canal, aqueles canos finos, não aquelas manilhas gigantescas, aqueles canos fininhos, andar por cima, andar pendurado, era uma coisa que a gente gostava. Ir para a ponta do canal pescar, a gente gostava muito. Até tem uma história curiosa, depois eu conto. Quando a maré enchia, que o canal ficava até quase a boca, a gente procurava arrumar câmara de ar para sentar e ficar dentro d'água, e a gente sonhava em fazer com que a mãe desistisse de umas canastras que tinham aquelas malas, aqueles baús de madeira. A gente queria que ela jogasse aquilo fora, que era para a gente pegar aquilo e enfiar no canal, só que alguns fizeram isso e viravam, né? Porque não tendo quilha, aquilo não tem equilíbrio. Mas era a diversão da criançada. Como as ruas não eram calçadas, né, eram de areia, era gostoso brincar na areia, jogar bola, etc. Não tinha o trânsito de hoje. Para vocês terem uma ideia, nós moramos em 3, eu em 3, mas nós moramos no Canal 1, moramos no Canal 5 e eu moro no Canal 6. No Canal 1, eu lembro, a gente ia para a praia, quando meu pai tirava férias, ele levava a gente para a praia para tomar banho de mar, para correr atrás de bola, andar de bicicleta, porque a gente alugava bicicleta na praia, para andar de bicicleta na praia. E o Canal 1, nas 2 margens, cheio de pitangueira.
Quando era a época que dava pitanga, a gente pegava a pitanguinha ali. Como eu falei há pouco, em frente à estrada de ferro, a linha de trem, paralela à linha de trem, era aquele terreno imenso com fruta de tudo quanto era jeito. Nas casas não havia uma residência que não tivesse pelo menos uma goiabeira, né? Santos era um verdadeiro pomar. E a diversão da gente era essa, jogar bola, brincar de pegador, brincar de mocinho e bandido, que naquele tempo mocinho e bandido era coisa bonita, não era o que se vê hoje, né? E quando podia ir para a praia jogar bola e tomar banho de mar com os devidos cuidados, né? Essa diversão de infância. E na juventude? Os jovens já mais... A juventude já foi diferente, né? Depois de uma certa idade, a gente já ia mais a cinema. E interessante que cinema, isso voltando um pouco, nós éramos 4 irmãos. Quando chegava no domingo, meu pai dava R$1.000 para cada um para ir no cinema. Então a gente pegava o bonde e custava R$100, né? Ou 10 centavos de hoje. A entrada no cinema custava R$700. Então já eram 800. A gente comprava R$100 de bala, era um saco de bala de cereja que a gente ainda levava para casa. E o R$100 que sobrava, que era o bonde de volta. Isso, uma boa parte da infância. Depois a coisa já aliviou um pouco mais. Já não era mais R$1.000 para cada um, já tinha que dar mais, porque o cinema custava mais, etc. Mas a diversão era essa. Sábado, domingo, cinema. À medida que a idade vinha avançando, a gente já começava a ter outras programações, né? Já numa faixa dos 16 anos, né? A gente já ia para o cinema à noite. Depois, ou quando não ia no cinema, a gente ia para o Gonzaga, para o famoso footing no Gonzaga, ali em frente hoje é CIA, né? Rapaziada parada, né? Ali saiu muito namoro e muito casamento, né, na cidade de Santos, né? Não foi o meu caso. Eu namorei e casei dentro da escola com uma aluna. Mas o passatempo era esse, né? De noite, no sábado e no domingo, a gente ia para o Gonzaga. Quando chegava 9, 9 e pouco, que era a hora que as meninas já começavam a ir embora para casa, então a gente ia para um cinema, né? Ou então, numa determinada época, já se tornou gostoso, a gente ia para um bar que tinha na Marcílio Dias jogar sinuca e comer um sanduíchezinho de bife acebolado. Este era o programa da moçada. Depois já vieram os estudos maiores e a gente já teve que buscar outro rumo. Mas tinha uma coisa muito interessante. A gente ia em bailes não humanitária, que a humanitária era o salão de elite na cidade, para os bailes de formatura, etc. E baile de formatura a gente tinha que ir de terno branco, né? Gravatinha borboleta. Então a gente pegava o bonde para ir para a cidade de terno branco, gravatinha borboleta. E voltava de branco. Não voltava sujo, voltava de branco. Só que voltava a pé porque não tinha bonde de madrugada, não existia o bonde noturno. Então a gente voltava a pé da cidade. E o curioso, a gente via, lembro hoje com muita saudade, na porta das casas, a garrafa de leite, o jornal e o saquinho de pão. E ninguém mexia. Ninguém mexia. Passava por aí. Essas coisas gostosas, né? E o bonde, que era outro local em que também aconteceu muito namoro e muito casamento. E que tinha aquelas frases interessantes, né? Os 3 primeiros bancos são reservados de preferência aos que não fumam. No outro anúnciozinho tinha assim, veja ilustre passageiro, belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado. E, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite. Curou o rúnculo exotado. E o mais cômico de todos, Clínica Dentária José Bonifácio. Era na rua Senador Feijó, esquina da Praça Bonifácio. Extração sem dor, R$20.000. Extração com dor, R$10.000. Notável isso, né? Quer dizer, com anestesia pagava mais, pagava o dobro, né? Sem anestesia pagava. Tinha essas coisas curiosas, mas que valiam a vida da gente naquela época, viu? Bom, o senhor chegou aos 16 anos, o senhor citou aí o que a rapaziada fazia na época, mas o senhor pegou a guerra. Como é que foi o período de guerra? Houve uma coisa interessante no período da guerra, foi a campanha da borracha, né? A campanha para angariar fundos para o Brasil, etc., para ajudar na guerra. E então tinha algumas coisas que eram coletadas. Por exemplo,
tudo quanto era maço de cigarro vinha embrulhado com um papel prateado, né? O que a gente chama hoje de papel alumínio, né? E alguns doces, chocolate, etc., vinham também com esse tipo de papel. Então, isso aí, a pessoa juntava e ia fazendo bola. Depois aquilo era colocado para a campanha, né? Pesavam e colocavam para a campanha. E borracha, né? Arrecadavam borracha. Então era um tal da gente andar atrás de pneu velho por aí, de bicicleta, e mesmo dos caminhões antigos, né? Para levar, eram jogados na Praça Mauá, formavam aquelas pirâmides, né? Para dar destino àquilo, e era meio de ajudar na guerra, ajudar não sei como. E da parte da gente, a gente se preocupava muito em... Naquela época, como eu disse, as ruas não eram calçadas, havia terrenos em quantidade. Ali na Conselheiro Ribas, que ela começava na Delfim Moreira para cá. Ela agora se ampliou, ela vai até Oswaldo Cochrane, emendando com a Lafayette, né? Mas ao lado do que hoje também é Conselheiro, tinha uma área grande de terreno, onde surgiu uma das primeiras quadras de voleibol em Santos, ali da turma do Fluminense, né? E a gente gostava de fazer valas, buracos. Então, nessa fase, a gente achava que eram verdadeiros esconderijos, se por acaso nós fôssemos invadidos, né? Tinha essas histórias todas. Mas envolvimento com a questão guerra, a gente lia no jornal, ouvia no rádio, naquele tempo tinha televisão, ouvia noticiário e via muito no cinema, que faziam muitos filmes pertinentes à guerra, relativos à guerra. Isso a gente assistia muito. Mas não chegou a nos envolver, porque, primeiro, que a nossa idade estava ainda distante de uma possível convocação. Só meu irmão Inel, que é esse que faleceu agora há uma semana, é quem esteve perto de estar na lista dos convocados, né? Mas não chegou na faixa dele. Mas não houve blackout? Ah, bom, a história do blackout é notável. Os bondes todos eram abertos, os bondes. Então, durante a noite, as cortinas do lado da praia eram arriadas todas. E os plafons que tinham aquelas luminárias penduradas, elas eram... A primeira que aconteceu foi cômica, porque elas foram todas pintadas de preto do lado da praia. Só que esqueceram que quando o bonde dava a volta e retornava, ficava o contrário e aparecia. Então, na primeira já foi aquela chacoalhada. E também surgiu uma notícia na ocasião de que na igreja em Baré havia um grupo de como é que eles chamavam? Quinta Coluna, que a igreja em Baré tem aquela clarabóia gigante assim na frente, né? E que eles acendiam aquilo e ficavam dando sinal. Isso diziam. Eu nunca vi isso acontecer, mas essas notícias correram. E houve o problema de serem banidos os aliados do eixo, né? Foram banidos os japoneses, os italianos e os alemães da Baixada, né? E isso foi uma coisa que prejudicou muito na parte de alimentação aqui em Santos, porque nós éramos servidos na parte de verduras, legumes, essas coisas, pelas chácaras japonesas, que eram inúmeras na cidade, né? E com a expulsão deles, aquilo foi para a mão de quem quis tomar conta, e normalmente portugueses que tomaram conta, e foi um desastre, porque não tinham a mesma habilidade dos japoneses de trabalhar com a terra, né? Então aquilo degringolou de uma vez só e acabou. Mas foi uma perda grande. E a mudança de nome dos clubes, né? Que o Espanha teve que mudar de nome, porque a Espanha era aliada dos alemães, então passou a ser Jabaquara, né? Como em São Paulo, o Pinheiros, que era o Germânia, o Espéria, que passou a se chamar Floresta, depois voltou a ser Espéria. E outros tantos clubes tiveram que mudar de nome por causa da guerra. Foi um negócio assim meio sem sentido. Hoje a gente analisa isso, a gente era moleque e não dava muita importância, mas hoje a gente analisa isso, acho que é uma coisa muito tola, não é? Até porque era mais fácil prender algum que se manifestasse como Quinta Coluna do que banir toda um número gigantesco de moradores das Três Nações que nós tínhamos em Santos. Aquilo foi triste, né? A gente tinha muito amigo de todas essas raças, que tiveram que dar no pé daqui. O senhor chegou a conhecer o Jockey Clube de Santos? Não, conhecer como jockey, não. Mas aquele pedaço eu frequentei. Primeiro que eu jogando futebol, eu joguei ali no campo do Sul-Americana, né, que foi o último campo grande que teve ali, aproveitando o estádio. Uma coisa curiosa,
que aquele prédio que tem na esquina da Epitácio com a Pirajá, bem atrás ali do Aristóteles Ferreira, lá de cima, a pessoa subindo no prédio, isso hoje não mais, né? Olhava lá para baixo, na esquina tinha um machucheiro, né? Tinha a casa de um japonês, a casa era um chalé até torto, ele era assim, torto. E todo aquele pedaço onde estão aqueles campos de futebol, né? Aquilo ali era um machucheiro, era um machucho em toda a volta. Não era Vila Garita por ali? Vila Garita um pouquinho mais para trás. Mas lá de cima, dava para ver, naquela floresta, que aquilo virou uma selva, né? Dava para ver direitinho o formato da pista, porque a relva era diferente. Onde não era a parte da pista, nasceram árvores, aquelas árvores de espinho, né? Mas o lugar que tinha sido a pista era direitinho, a gente lá de cima via. E outra coisa curiosa, você talvez não tenha apanhado isso no Andradas, quando o Andradas mudou para o BNH, tinha um abacateiro, esse abacateiro também tem histórias, e esse abacateiro dava 2 vezes abacate por ano, 2 vezes. E assim, mais de 300 abacates de cada vez, fora o que perdia, que caía muito. E só quem mexia nele era eu. Ninguém ousava mexer naquele abacateiro. Até uma certa idade. Depois eu já cheguei à conclusão que não estava mais em condições de ficar me arriscando, me empoleirando na árvore para catar abacate. Então já comecei a usar um grupo de alunos, que os alunos sempre foram muito ligados comigo, então eu já tinha a equipe que na época certa ia até lá, 2, 3 subiam, 2, 3 ficavam embaixo, jogavam, depois em cima da mesa. Chegou a pegar a dona Cecília, servente, lá no Andrada, a velha Bartinha? Sim. Vocês chamavam de Maria Sapa, né? Em cima da mesa da cozinha, do balcão, eu fazia pilhas de 3 abacates, 3. Depois eu mandava comunicar a todos os professores, todos os funcionários, que antes de ir embora podiam pegar abacate. Mas que ninguém ousasse levar mais do que 3. Eles tinham medo danado. A turma que queria levava abacate. E os meninos que ajudavam a colher, levavam um saco que quisessem, porque era muito abacate. E por que dava abacate lá desta maneira? Porque exatamente toda aquela área da Epitácio Pessoa até a Pedro Lessa foi o Jockey Clube. E jockey tem cavalo. E o excremento do cavalo é sabido que é o melhor adubo que existe para a produção na terra, né? Então era uma área fértil. Pois bem, esse abacateiro... E do lado tinha uma jaqueira, que eu não sabia que era uma jaqueira, porque eu nunca vi fruta ali. Um dia eu cismei, o que é essa árvore aqui? Aí alguém disse, é uma jaqueira. Eu falei, mas não dá jaca, também pudera. Tinha um arame amarrado em volta, esticado até a parede, onde tinha um prego, estava a outra ponta do arame, que as serventes lavavam um pano de limpar chão e tudo, e punham ali, era um varal. Ah, não deu outro. Quando me disseram que era uma jaqueta, peguei uma das ferramentas, cortei e tirei aquele arame dali. Muda de lugar. Na árvore, não. No ano seguinte, deu uma jaca desse tamanho. No outro ano deu 2 jacas assim. No terceiro ano já deu uma jaca desse tamanho. Eu cortei essa jaca, abri para ver se já estava com goma e tudo. Falei, bom, vai começar a dar jaca, né? Só que no meio desse ano eu me aposentei. O abacateiro não deu mais abacate. Não deu mais abacate. E uma funcionária do colégio, uma inspetora de aluno, dona Nadir, poetisa, por sinal, ela escreveu um poema sobre o abacateiro que ficou triste porque foi embora o seu protetor. E não deu mais abacate. E não deu mesmo mais abacate. E eu já tinha plantado do lado um outro, estava dessa altura. Cortaram a jaqueira, cortaram o abacateiro, cortaram o abacateiro novo, cortaram tudo, acabaram. Quer dizer, enquanto a gente estava ali, eles tinham medo de mexer naquilo, porque eu era o dono do negócio lá. Todo mundo usufruía, mas não... E o abacateiro deixou de dar abacate. E Qual seria a explicação para isso? No seu entender. Eu acho que ele ficou triste mesmo, porque deixou de ter todo ano gente indo lá, cuidar, catar. Parece que não, mas deve haver alguma ligação nesse sentido, porque não põe música para a vaca produzir mais, não põe som lá para as frangas, para as galinhas produzirem mais, não tem essas ligações. Deve haver qualquer coisa assim, não sei. O que eu sei, e não fui eu quem disse, foi quem ficou lá que disse, né? E inclusive essa funcionária, que depois que eu fui embora, o abacateiro não deu, dava 2 vezes por ano, aquele abacate redondo,
casca mais grossa, é uma manteiga por dentro, acabou. Mas isto eu sempre entendi que foi em função daquela área ser uma área muito fértil, por causa do jockey que existia ali. Né? E coisa curiosa, a arquibancada do jockey, que era uma arquibancada grande, né? Arquibancada de alvenaria, grande mesmo, ela foi se reduzindo, né? Foram cortando daqui, cortando ali. O último pedaço que restou, hoje não tem mais, que restou da arquibancada, foi onde ficava a torre da Rádio Clube de Santos. Que era instalada ali a torre da Rádio Clube de Santos, a PRB4, naquele pedaço. E, do lado da Epitácio Pessoa, tem um muro, até estão reformaram tudo agora, junto àquele muro estava um outro, mais para dentro, que era o restante das cocheiras, das estrebarias. Né? E isso até os anos 60, mais ou menos, ainda tinha pedaço de estrebaria ali, naquela área. A área do Jockey Clube de Santos. Tanto que mais para lá chamava Vila Jockey, né? Vila Jockey. Seus pais vieram de onde, professor? Hein? Seus pais vieram de onde? Meu pai, bom, a história da família do meu pai é muito engraçada. Meu avô era professor de História Universal, e então, naquele tempo, professor, para lá, para cá, para lá, para cá. Meu pai nasceu em Taubaté. Ele mais um dos irmãos, ou uma irmã, nasceu em Taubaté. Cada um nasceu num lugar. Mas a sede dele depois foi São Paulo, que foi onde o meu avô ficou até o fim. E minha mãe é nascida no estado do Rio, né? Mas foi criada e viveu até um certo tempo em Barra Mansa. Depois foi para São Paulo para fazer odontologia, e lá uma outra colega de turma, tal, amiga, irmã do meu pai. Por aí se conheceram, casaram, pouco depois mudaram para Santos, porque meu pai, como bancário, foi transferido para Santos. Ele trabalhou no Banco Hipotecário Lar Brasileiro, não, Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais, que depois se tornou só Banco de Minas, né, com a junção de todos os bancos. Trabalhou 44 anos ali. Se aposentou como tesoureiro do banco, né? Ainda viveu um bom tempo, melhor do que quando trabalhava, porque deu a sorte de quando se aposentou, foi uma época em que tiveram uma aposentadoria razoavelmente bom, o sindicato complementava, e então ficou numa situação estável, não ficou rico, mas ficou numa situação tranquila, né? Viveu até 83 anos, fez 83 anos num dia, fizemos uma festa na Santa Casa, porque no dia seguinte ele ia ser operado, ia fazer a 9ª operação dele. Foi muitas vezes operado. Deu uma festa lá, depois, no finzinho da noite, eu já estava de saída para vir aqui para o Tarquínio, onde eu era diretor, e ele me pediu antes para fazer a barba dele. Então eu peguei o aparelhinho elétrico, estou fazendo a barba dele, e perguntei assim: e aí, velho, tá com medo? Ele olhou para mim: medo. Já fiz 8, vou ter medo da 9ª? Medo não. Estou nervoso. Falei: nervoso por quê? Você sabe. Você sabe. Falei. Então eu fingi que não sabia, porque eu já tinha imaginado. Falei: não, o que houve? Não. É que eu estou há 15 dias sem fumar. Meu pai fumava. Aliás, as operações todas foram oriundas do fumo, né? Mas o doutor Alessio disse para eu parar de fumar, para não ter problema e tal. Mas, infelizmente, não deu. 10 dias depois, ele da operação foi para o UTI, da UTI foi para o buraco. Porque começou a perder a albumina, não havia como repor a albumina humana, e na cama, 10 dias, pneumonia, papá, acabou. E minha mãe foi também com essa mesma idade, aí, 5 anos depois dele, 5 ou 6 anos depois dele. Mas o problema dela foi mais cardíaco. Ela chegou a ter umas 3 ou 4 paradas cardíacas. 3 delas eu estava ali, eu fiz a massagem cardíaca, voltou numa quarta, o médico fez. E não deu mais. Mas também com 83 para 84 anos. Meu segundo irmão morreu com 75, o mais velho morreu agora com às vésperas de fazer 86. E eu na fila estou com 82, né? Vendo quando é que vai ser. Eu e o mais novo, que mora em Curitiba. E assim tem sido. E a sua mãe, porque a gente ouviu você falar que ela era dentista, né? E aqui em Santos, acho que nessa época não tinha muitas profissionais. Não. E curioso de tudo é que minha mãe foi dentista do tempo em que o motor era no pedal.
que nem máquina de costura, assim, tinha o pedalzinho assim, pedalava, aquilo cortava o cordão lá, que assim, minha mãe extraía dente dela mesma, se fosse preciso. Chegou a extrair dente dela mesma. Né? Mas depois parou. Né? Eram 4 filhos para cuidar, não é? A vida era dura. Mas minha mãe fez curso de enfermagem, foi professora, foi muito ativa, né? Foi muito ativa. E o senhor falou até agora da parte boa da vida, a parte de adolescente. E pós-adolescente, como é que começou tudo? Bom, a coisa começou ainda como adolescente, porque eu gostava muito de jogar futebol na rua, etc. Né? E numa segunda-feira, nós fomos jogar na praia. Toda a turma foi jogar futebol ali na praia. Nós morávamos ali na Conselheiro Riba. Né? Eu tinha 14 anos, 15 anos. Fomos jogar na praia. Estamos jogando futebol para lá, para cá, tal. Aí terminou o futebol, todo mundo suado, cansado, fomos nadar. Fomos entrar na água. Eu nadava. E no meio do grupo tinha um companheiro que jogava bem futebol, até o apelido dele era Minute, que na ocasião foi um grande jogador de Minas Gerais chamado Minute. E o apelido dele era Minute porque tinha as mesmas características. E ele era nadador do Vasco. E a turma foi entrar na água, brincando, aqui, pula ali, e eu vejo ele nadar. Abraçada clássica, né? Nadava bonito, eu fiquei olhando aqui. Falei, puxa, me ensina a nadar desse jeito, como é que nada isso? Aí ele olhou para mim, te ensino com uma condição. Qual é a condição? Se você se interessar em nadar, você tem que nadar pelo Vasco, não pode nadar por outro clube. Falei, tudo bem. E fui lá e aprendi. Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira eu me apresentei no Vasco. E fui lá. E começaram a me aperfeiçoar no nado. Nunca fui craque, mas aprendi a nadar e competir, etc. Isto foi num dia 9 de fevereiro de 1945. Eu comecei a aprender a nadar na praia e no dia seguinte comecei a nadar no Vasco. E fui gostando da natação, eu todo dia ia nadar. E no começo minha mãe ficou desesperada, mas como vai nadar, não sei o quê. Asmático, falei, mãe, é bom para asmático, é bom. Né? Mas mãe sempre tinha aquela preocupação, né? Se tomasse chuva, ficava preocupada com a da chuva. Falei, não, faz bem. Quando pica com cobra, não toma, o soro não é feito com o veneno da cobra. Se a chuva faz mal, ela vai sarar. Então eu sempre fui assim, moleque, né? E fui nadar e comecei a gostar, e no fim comecei a ajudar o treinador. E mais adiante eu já comecei a dar mão no ensino de crianças e tal, e fui embalando com aquilo e fui tomando gosto e pus na cabeça que eu ia ser técnico de natação. Meu pai vinha retornando de um período de convalescência, numa das muitas operações que ele fez, e quando chegou em casa ele disse assim para mim, olha, você se prepara que vai passar a estudar à noite para trabalhar de dia para ajudar em casa. Eu falei, pai, mãe, não vai dar, não. Eu falei, como não vai dar? Não, eu vou para São Paulo, vou fazer educação física, vou entrar na USP. Vai entrar? Meu pai era daquele, olhava só, a gente já não falava mais nada. Vai para São Paulo? Eu falei, quer dizer, eu vou pedir para você me deixar ir, me ajudar, mas se você não for, não sei não, mas eu quero fazer o curso. E meu irmão mais velho, esse que morreu agora, ele já trabalhava, ele já tinha dito que me ajudava, porque ele quis fazer educação física, e naquela época achava, educação física, tinha gente que punha na cabeça da minha mãe, não, vai sofrer do coração, vai fazer esforço, aquelas mentalidades antigas, né? Mas até foi bom, porque ele terminou indo para o ramo da contabilidade e foi mais bem sucedido. E aí meu pai se curvou, não é? E lá fui eu para São Paulo. E comecei minha carreira. Né? A intenção era me formar e me especializar em natação e vir de ser técnico de natação. E fiz isso. Só que, chegando aqui, eu vi que ser técnico de natação não ia me dar arroz com feijão, não é? Ia ser um negócio difícil. E fui dar aula também. Eu estava formado como professor e fui dar aula também. E terminei ficando nas aulas de educação física e fui técnico de natação muitos anos. Fiz uma carreira satisfatória. Cheguei a ter atleta em 2 Olimpíadas, né? Tive título de campeão santista do interior, paulista, brasileiro, sul-americano, como técnico, mas não era coisa para continuar. Né? Aí comecei, o que eu vou fazer? Eu preciso reforçar, eu preciso alguma coisa que me dê mais condições de ter
né, um apoio financeiro. Ela, eu vou fazer contabilidade. Aí fui fazer contabilidade. Meu irmão já era auditor, tinha um escritório muito bom, que era dos melhores da cidade. Tá, vivia dizendo que eu podia trabalhar com ele. Tá. Fiz contabilidade, mas quando acabei a contabilidade, cocei a cabeça, falei, eu só entendo daquelas 3 colunas. Crédito, débito e saldo. Né? Eu ganho tanto, gasto tanto, ficou faltando tanto. Né? Era só essas 3 colunas que eu conhecia. Não era para mim. Estava sempre faltando. Esse negócio não é para mim, a contabilidade não é para mim. Fiz orientação educacional, que eu gostava, né? Trabalho na área de psicologia educacional. Né? Depois toquei para frente, mais adiante resolvi fazer direito, fiz direito. Né? Comecei a exercer, não gostei, vi que era um ambiente muito cheio de... Enfim, não era para o meu tipo de pensamento. Mas valeu muito, porque com a formação em direito, eu digo isso para os meus alunos na faculdade, ninguém monta na gente. Ninguém monta. Não tive porque eu ganhei sempre, mas na área educacional, quando vinha uma diretora, ou um supervisor de ensino, um delegado de ensino, vai fazer isso assim, assim, assim. Já, pois não, mas por favor, me dá por escrito, citando o fundamento legal que me obriga. Eu falei, não, eu estou mandando. Eu falei, o que você está mandando? E eu vou obedecer desde que haja fundamento legal para que eu faça isso. Sim, não, faço. E falava grosso, né? Falava grosso com eles. O curso de Direito ofereceu muito disso, essa segurança que a gente tem em tomar posição diante de certas situações. E outra, que também solta a língua da gente. A gente aprende a se manifestar tranquilamente. Antes eu não era um cara de falar muito, hoje eu falo à vontade, falo até demais, eu sei. E depois me surgiu a chance de fazer pedagogia. Eu falei, não, eu quero me aprofundar mais, porque está terminando a minha fase na educação física e eu vou para o nível universitário. Então, fui complementar com a pedagogia, né? E daí exercer a profissão. Agora, quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi sentar diante da máquina de escrever, que é outra coisa curiosa. Meu irmão mais velho tinha essa máquina Underwood, carro desse tamanho assim, né? E eu desenhei o tabuleiro, pus assim pendurado lá no quartinho do fundo da casa dos meus pais, e eu olhando ali, né, com o teclado da máquina coberto, eu comecei a me exercitar, Quando eu fui estudar em São Paulo, eu fui para a Associação Cristã de Moços, onde minha tia era professora, e então fiz um curso de datilografia, certo? E tive até registro de professor de datilografia, coisa importante naquela época, né? Hoje ninguém faz isso. Mas eu pus papel na máquina com carbono, porque naquele tempo era tudo na base do carbono. Meu currículo, meu nome do meu pai, da minha mãe, data de nascimento, meu endereço, formação. O currículo era desse tamanho, né? Naquela ocasião era formado em educação física, especialidade em natação só. Fiz uma opção de cópia, botei em envelope, montei numa bicicleta e fui entregar de escola em escola. Naquele tempo não havia muita escola em Santos, né? Estadual não levei porque estado era através de concurso, e só tinha o que hoje chama Canadá. E nas outras particulares eu levei no Carmo, que era na cidade, né? Tarquínio, Liceu São Paulo, nessas escolas assim. E fui de cara chamado no Liceu São Paulo. Para.